Olá, sejam muito bem-vindos ao Pode Contar de hoje. Eu sou Rafaela Tomasi, sou mãe empreendedora, consultora, criadora do Gestão para Empreendedoras. E hoje eu vou falar com a doutora Gabi, né? Esse currículo aqui é extenso, hein, gente? A Gabriela é advogada, empreendedora e apaixonada por causas sociais. Se define como uma pessoa leal e intensa, que busca a felicidade e o equilíbrio para alcançar os seus objetivos. Possui mais de 13 anos de experiência na área do direito e atualmente atua em projetos sociais, junto ao Conselho da Comunidade da Comarca de Realeza, onde é presidente em ações de prevenção à violência doméstica. Ainda atua em causas autistas junto ao movimento Onda e é integrante do núcleo Mentes Empreendedoras aqui de Realeza. Ela possui graduação em Direito, experiência na atuação junto ao MP Paraná, ao TJ Paraná, pós-graduada em Direito Ambiental, especialista em Direitos Humanos pela Universidade Federal aqui da Fronteira Sul, a nossa UFFS. Atuou como juíza leiga no Juizado Especial em Fazenda Pública da Comarca de Ampere, aprovada no processo seletivo 2019-2020 no programa de mestrado em Desenvolvimento Regional pela UTF-PR Paraná. Atuou como procuradora municipal, atualmente é assessora jurídica aqui do nosso município de Realeza, sócia proprietária do escritório Azevedo e Pavan Advocacia e da empresa Truami. Tem experiência na área de direito civil, público, previdenciário e criminal, além das áreas sociais. A empresa dela é a Azevedo Pavan Advocacia e a Truami, e o nome dela é Gabriela Mosquen Marins de Azevedo Machado. Pequeno nome. Gabi, muito obrigada por ter aceitado. Obrigada, Rafa. Eu acho que é muito legal te ter aqui com toda essa bagagem, com toda essa experiência, e conta pra nós um pouquinho da tua história. Então, Rafa, vou começar então um pouquinho mais a parte do direito, né? Eu sempre fui uma pessoa que eu gosto de fazer várias coisas. Então, minha mãe desde pequena, ela me colocava para fazer várias atividades. Então, eu sempre fazia aula de música, tinha o CTG na parte de dança, que eu gosto muito. Eu jogava basquete, né? Eu acho que o esporte ali também foi algo muito importante para mim, para moldar um pouco essa questão de personalidade minha e comprometimento, né? Porque nós éramos muito regradas, a gente tinha treino praticamente todos os dias, de segunda a sábado, então a gente não faltava treino, tinha aquele compromisso, né? Comprometimento com isso. Então, eu sempre fiz várias atividades ao mesmo tempo. E as minhas responsabilidades, elas começaram desde pequena, né? Desde criança para adolescência. Então, eu sempre estudei em colégio particular e, como uma contrapartida das bolsas, né, que eu era bolsista, a gente tinha que auxiliar as professoras a cuidar, né, das crianças, enfim, no maternal, jardim, enfim. E então, eu tinha esse comprometimento desde os 12 anos de ir, né, de auxiliar e tudo mais. Então, eu sempre fui muito pautada, assim, em responsabilidade, né? Até eu fiz o meu perfil profissional e ele deu 89% tipo regrada. Então, eu sigo as regras, né? Tem um procedimento, eu sigo aquelas regras. Então, eu sou bem responsável com o que eu assumo, né? Então, acho que isso vem lá desde a minha criação, pelo fato de ter, né, o esporte, enfim, outras atividades que a gente tinha, tipo, comprometido. Eu tinha aquele compromisso de ir sempre nos horários e tudo mais. E eu sempre gostei mais da parte de humanas na escola, né? Nunca fui muito boa em exatas, péssima em matemática, física, eu gostava muito dessas matérias. Mas eu sempre gostei mais dessa parte de humanas, e na minha cabeça eu sempre tive uma ligação com o direito, porque eu tinha muitos vizinhos ali que eram formados na área de direito, então, mais por esse convívio, assim, de amigos, enfim, da minha mãe, que tinha essa formação. Nunca tive ninguém da família formado em direito, então foi mais pela essa parte de vizinhos e conhecidos mesmo. Mas eu sempre quis fazer geografia e história.
Então, eu sempre fazia os vestibulares para direito, mas fazia também para geografia ou história, dependendo da universidade. E aí, a minha ideia era, então, fazer direito pela manhã e geografia na parte da noite, que foi onde eu consegui fazer com que o Beltrão conciliar essas duas graduações. Mas o direito ele começou um mês antes, né? Ele começava em início de fevereiro e a UniMestre começa só em março. Então, eu acabei começando a fazer a faculdade de Direito, acabei me identificando nesse período e aí acabei meio que desistindo e deixando para o segundo plano a parte de Geografia. E nesse meio tempo também, eu comecei a faculdade em fevereiro e em abril eu já consegui um estágio. Então, eu comecei muito nova, desde os 17 anos, a trabalhar nessa parte do Direito. Eu comecei com um estágio junto ao Ministério Público, junto com a doutora Fernanda da Silva Soares, que é uma das pessoas que você fala, uma das minhas mentoras, assim, dentro do direito, que ela me deu a primeira oportunidade e eu era assim, meu Deus do céu, eu lembro até a primeira vez que eu fui lá conversar com ela, assim, péssima. Eu tava com acho que a calça tava até meio suja, com um All-Star, tipo, acho que meu All-Star tava desamarrado. Assim, horrível, né? Que você não vai pra uma entrevista de emprego. Não é recomendável você ir com uma roupa assim. E eu me lembro que, assim, eu fui bem... Eu nem sabia onde que era a porta, onde que eu ia ir pra conversar com ela, enfim. Então foi, tipo, algo que me marcou muito, assim, aquele momento que eu cheguei no fórum, pedi onde que era a sala do promotor, enfim. E eu me lembro que eu fui pra bater na porta, ela abriu. E aí ela falou, você quer a Gabi? Então entra, vamos conversar e tal. Enfim, então eu trabalhei cerca de 2 anos e pouco com ela ali, mais ou menos. Por aí. Então, ela me moldou muito, assim, sabe? Tanto de personalidade, como essa questão de empoderamento. Porque ela sempre foi uma pessoa que sempre falava, olha, Bela, no direito você tem que ter uma postura. Enfim, infelizmente, ainda porque a profissão, ela é um pouco, assim, em alguns casos, pode ser um pouco, né, machista, assim. Então foi uma pessoa assim que eu tenho uma inspiração e uma admiração muito grande. E depois, logo depois desse estágio, eu comecei a trabalhar na delegacia também, como escrivã doc, que na época Realeza Ampere pertencia à Realeza ainda. Então eu ia 2 vezes por semana para Ampere, enfim, fazer toda essa parte de relatórios, mas a parte documental mesmo ali. E aí eu trabalhei na época o delegado era o Matheus Laiola, que hoje ele é deputado federal, inclusive. E ele também foi uma pessoa assim que me ajudou muito naquele momento, porque eu saí de um ambiente que era totalmente feminino, né, com a doutora Fernanda, com a assessora dela que era a Jordana, a mãe dela estava sempre ali auxiliando, para um ambiente que era totalmente masculino, né, predominância ali masculina. Então eu não consegui me soltar no início, eu ficava um pouco com receio, enfim, eu nunca fui uma pessoa que entender muito piadinha, então eu ficava meio quieta na minha. Eu lembro que eu entrava 1h da tarde, saía às 5 e pouco, entrava muito e saía calada, porque eu tinha vergonha e não me levantava, não saía da minha sala, enfim. E o Dr. Matheus foi uma pessoa que, tipo, ele me auxiliou muito, porque ele sempre me auxiliava na parte de corrigir tudo que eu fazia, então tudo que eu fazia ele corrigia. Então eu considero ele tipo como um irmão mais velho, como a doutora Fernanda também. Então foram pessoas que me auxiliaram ali nos 3 primeiros anos na minha faculdade muito, assim, então eu tenho muita consideração com eles até hoje. E ali na delegacia foi como se fosse uma escola para mim, assim, foi um virar de chave, porque eu percebi que se eu tivesse aquela postura de ficar muito quieta, assim, eu não ia conseguir me enturmar e fazer amigos e eu ia ficar sofrendo, porque eu tava sofrendo, né? Eu não conseguia interagir com ninguém. Foi quando eu comecei a eu ir conversar com as pessoas, e aí eu fiz grandes amizades lá, então foi uma grande escola para mim, assim, a delegacia. E logo depois eu voltei a trabalhar com o Ministério Público mais um tempo, com outros promotores, depois eu trabalhei com juiz também. Então eu tive uma experiência muito grande nessa parte, né, da parte do poder público, né, vamos dizer assim. E isso me fez uma bagagem quando eu saí da faculdade muito grande. Então eu tinha uma noção de direito, uma noção de processo, uma noção de análise de processo muito grande, que eu acho que é um diferencial. Eu sempre falo para as pessoas, procurem fazer estágio, nem que for estágio, né, não remunerado.
Antes de ficar em casa, faça um estágio, procure, porque as oportunidades começam a abrir. Eu comecei fazendo um estágio que não era remunerado, foi porque realmente a minha mãe queria que eu aprendesse, então ela conversou com a promotora, teve uma coincidência de conhecer ela, enfim, e ela me indicou e eu acabei começando dessa forma e depois, né, já virou estágio remunerado, enfim, a doutora me pagava e tudo mais. E depois que eu fui para a delegacia, eu continuei fazendo coisas no fórum. Eu trabalhava com ela, tipo, no particular também. Então, foi algo, assim, muito importante para mim. Então, quando eu saí da faculdade, eu já tinha uma bagagem do direito muito grande. E aí também foi um dilema, porque eu passei, né, na OAB antes de me formar ainda, passei, se não me engano, em julho, ali, agosto. Eu me formei só em dezembro. Mas quando você sai da faculdade, você fica um pouco perdida. Será que eu vou... Eu não sabia se eu abria um escritório, porque eu também não tinha muito contato com a advocacia, ou se eu ia para a área do concurso, e eu fiquei muito perdida. Assim. Só que eu tinha vários convites para ser assessora, né, de promotor, de juiz também, e aí eu não sabia, só que eram todos em outras cidades, então eu não sabia se eu ia, enfim, e no desenrolar das coisas eu acabei fazendo algumas parcerias com um escritório de advocacia aqui, que não deu muito certo por questão de perfil profissional, mas tenho muita admiração, enfim, para essas pessoas. E no decorrer do tempo, ali deu acho que nem um ano que eu estava formada, eu já optei por abrir meu escritório mesmo. E aí eu conheci a Thaís, né? A Thaís Pavan, que é minha sócia até hoje. E a gente tem uma ligação muito incrível, assim, é uma confiança muito recíproca uma na outra. Então a gente começou a abrir o escritório lá numa sala da minha mãe, na casa dela mesmo, porque a gente não tinha muitas condições, enfim, então foi algo bem improvisado e tudo mais. E aí a gente ficou um tempo lá até a gente conseguir se estruturar um pouco, e aí a gente abriu um escritório, enfim, estamos aí até hoje divulgando aqui para toda a região. Então foi algo assim que eu acabei seguindo o fluxo, assim, sabe? Acho que era para mim advogar mesmo. E não, às vezes eu fico pensando, se eu tivesse estudado talvez um pouco mais para concurso, às vezes eu até penso em voltar a estudar para concurso, porque, querendo ou não, eu tenho alguma facilidade, né? De estudar, eu gosto de ver, né, dessa parte de sentar, estudar, enfim, principalmente algumas áreas do direito. Então, às vezes eu penso nisso, mas aí às vezes acaba e foi acontecendo coisas aí nesse decorrer também. Daí eu fui juíza leiga por 3 anos e pouco, em Ampere. Né? Então eu saí com uma bagagem também da audiência muito grande, desde lá do quando eu trabalhava no fórum até ali na juíza leiga, que a gente fazia muitas audiências. E então eu acabei indo para advocacia e depois surgiu essa parte, né, de juíza leiga. Depois eu também fui passei para procuradora municipal, fiquei 1 ano na procuradoria e agora também eu estou, além do meu escritório de advocacia, na parte de direito, né, eu tenho a assessoria do município hoje também. Gabi, você comentou, né, contou toda a tua história e você falou bastante da questão do estágio, né, do estágio não remunerado, depois do estágio remunerado. Isso foi extremamente importante para você ter uma maturidade profissional depois, né? Porque tem muitas pessoas que não fazem um estágio e quando saem da faculdade são leigos demais, né? E eu vejo assim até na tua própria fala. Todas as experiências que você passou nesses estágios, nessas vivências, te trouxeram conhecimento, te trouxeram uma maturidade profissional que quando você saiu da faculdade, você já estava preparada para começar a atender. Porque eu acho que assim, quando a gente faz uma faculdade, ela te dá uma base, te dá um conhecimento. Mas assim, a experiência no dia a dia, ela é diferente, porque as pessoas são únicas, as situações são diferentes, né? A teoria é uma coisa, a prática é outra, então a gente sai muito cru da faculdade, a gente não tem muita noção de como é analisar um procedimento, como no direito existem várias linhas e hoje, principalmente como é tudo online, então existem vários programas, tem o ProJude, o PROC, SAGE, PJE, então são vários sistemas que você primeiro tem que aprender isso. E aí depois você tem que analisar, é difícil você ter essa noção de processo num todo. Então, assim, quando eu pego um processo para analisar um cliente, eu tenho também a cabeça lá do juiz, né? Como será que ele vai interpretar isso? Como eu trabalhei muito tempo com promotor e juiz, eu sei o que eles analisam, né? Eu tenho pelo menos uma noção. Não é uma regra, mas a maioria geralmente segue essa mesma ideia.
Então, às vezes, assim, tem uns advogados que escrevem muito lindo, muito 20 e poucas páginas, enfim, de alguma manifestação. Mas eu sei que é muito difícil ler todas essas páginas, então, assim, o que você tem que focar? E essa noção, você sai nessa bagagem de estágio, eu consegui isso no estágio, então é muito importante. Para mim, assim, foi algo primordial, assim, para minha formação, e principalmente na parte de audiências. Eu assistia, na época dos meus estágios, assim, cerca de 20 a 30 audiências por mês, para fazer a parte de alegações finais, enfim. Então, você ganha muita bagagem assistindo, para ver a postura do interrogatório, do depoimento, você consegue ver se a pessoa está mentindo ou não. E aí foi um problema na pandemia. Porque como eu tinha esse tato muito aguçado em audiência, sempre me considero uma pessoa muito boa em audiência, inclusive eu recebi propostas de escritórios para eu trabalhar só, eu recebi uma proposta em Curitiba para eu trabalhar só na parte da audiência, só da audiência do escritório. E quando veio a pandemia e foi tudo para online, virou um caos para mim, porque online você não consegue ver, né, sentir as emoções, né, por completo. Apesar de hoje ter alta resolução e tudo mais, mas assim, simplesmente o juiz vai lá, multa o meu microfone e eu não consigo falar, não consigo argumentar. E sendo que você tem algumas táticas assim que você consegue às vezes quebrar a atenção do juiz com algum movimento e tudo mais numa audiência física. Então, quando veio online, foi difícil esse processo ali para me adaptar nisso, né? Porque eu estava acostumada de uma forma, fui para outra e eu tinha uma experiência muito grande nessa parte do tato ali. E então também foi um processo, sabe, uma transição ali que foi complicada no início, agora a gente já se acostumou, porque provavelmente vai ser a realidade, né? Apesar de ter já normativas que é para voltar tudo pro CNJ já está cobrando para voltar presencialmente. Muitos juízes, enfim, tem audiências que realmente nem compensa ser presencial, porque você resolve muito mais fácil no online, né? Mas foi um processo bem complicado no início também, essa parte. Nossa. Pode falar. Mas e aí também, no direito ali, a gente começa a ter... é diferente do direito público ali, né? Você trabalhar como promotor, juiz, e para advocacia que você tem mais esse tato com o cliente. Eu sempre busquei ter um cuidado, né? Com quem a gente está atendendo, que são nossos clientes, porque é uma vida que está ali e às vezes é uma verdade que a pessoa traz que não é o que a lei realmente, não é o que está tipo na lei, né? Mas a pessoa acredita fielmente naquela vivência dela, enfim, do que ela traz naquele momento. Então é muito complicado você explicar, olha, não, mas não é assim porque a lei diz isso. Então as pessoas às vezes elas não entendem e tudo mais. E aí nisso eu comecei a perceber que às vezes eu tinha dificuldade em atender algum perfil de pessoas e outros eu tinha mais facilidade. E aí eu comecei a ver que eu sou uma pessoa mais técnica. Então eu converso de uma forma um pouco mais técnica, então eu atinjo mais um grupo de pessoas. E aí foi quando eu procurei também, eu fiquei cerca de 1 ano com uma pessoa que vinha aqui a cada 15 dias fazer acompanhamento do meu trabalho e tudo mais, para trabalhar principalmente essa parte de contato e essa comunicação assertiva, né, que tanto se fala hoje, que é muito importante. Porque às vezes o que você fala não é o que a pessoa está ouvindo, ou ela interpreta de uma forma diferente do que você quer dizer. Então, foi um processo ali que eu percebi que eu precisava modificar essas questões e me auxiliou muito, assim, é claro que é um processo, você tem gatilhos, né, mentais, enfim, que toda a tua vivência, coisas que aconteceram desde a tua infância, adolescência, que às vezes você é reativa diante de situações que acontecem. Mas você perceber que isso é um problema, eu acho que o autoconhecimento é o primeiro passo para essa evolução, tanto como empreendedora, como advogada e como, né, parte pessoal também. Até mesmo em casa, né? Isso. Porque eu vejo a importância da gente ter esse autoconhecimento, da gente entender como a gente funciona, mas principalmente a gente entender como lidar com as pessoas. Isso. Que nem a gente já tem essa dificuldade em casa, né? De você acertar a comunicação e tudo mais. Agora imagina você, enquanto advogada,
Porque as pessoas só chegam com um problema. Sim. Dificilmente alguém vai chegar, estou feliz, vim aqui, né? Então ele é um perfil diferente. E a pessoa já vai chegar frustrada, trazendo um problema para você resolver. E você conseguir entender e comunicar de uma forma que a pessoa vai entender, né? Você tem que, de certa forma, estruturar tudo que você vai falar para a pessoa, né? Porque você tem aqui o teu técnico, o teu profissional que você trabalha ali no dia a dia. Então, se fosse com outro advogado, você ia falar 2, 3 termos, sim, a pessoa já ia entender. Mas as pessoas que vêm normalmente, eu imagino que são a maioria leigas, né? Então daí você tem que fazer toda essa parte da interpretação, da comunicação assertiva, de entender como abordar. E realmente é extremamente importante. E isso também é muito importante dentro de uma empresa, porque o escritório da advocacia, automaticamente, ele é uma empresa também. Sim. E isso também foi um processo para a gente entender dentro do escritório. Porque no começo a gente ia meio que levando, não tinha essa noção muito de empreendedorismo, de estruturação da empresa, estratégias. E depois de um tempo a gente começou a ver que era necessário isso. Sim, então a gente é efetivamente uma empresa, né? Eu tenho um salário, o doutor tem salário, né? É um salário mensal, né? Não é porque às vezes tem uma ação um pouco mais lá, a gente trabalha efetivamente como uma empresa, que eu vejo que muitos escritórios estão trabalhando assim, principalmente em cidade um pouco menor, que eu considero um erro. Porque você não consegue ter uma estabilidade. Sim. Né? E na verdade, Gabi, toda empresa, você abriu um CNPJ, você tem que estruturar e trabalhar como empresa. Às vezes a pessoa acha que está trabalhando na sala da casa, né? Tipo, mas na verdade você tem que definir um salário para você, quais vão ser as estratégias, como que você vai estruturar os processos. Porque você precisa profissionalizar, né? Se você quer crescer, você quer ganhar um pouco mais, ou sei lá, aqui tá bom, mas você quer manter a constância no teu trabalho, você tem que estruturar para ter essa eficiência nos processos. Porque é muito fácil você perder e misturar o físico com o jurídico, você não conseguir acompanhar essas contas, então é extremamente importante, não importa o tamanho da empresa. Abriu o CNPJ, abriu a empresa, você tem que estruturar essa empresa, é extremamente importante. E até para você, por exemplo, na nossa área, que é uma prestação de serviço, então às vezes eu fecho com o cliente hoje, mas eu vou trabalhar com esse cliente durante 2, 3 anos, porque o processo geralmente demora, a média de um processo hoje é de 1 a 2 anos. Então às vezes, cobra lá à vista tanto, mas eu tenho que ter a noção que eu vou ter trabalho durante esses 2, 3 anos. Então, eu tenho que diluir isso em todos os meses. E saber que, às vezes, o atender o cliente mensalmente, enfim, ele perdura por um bom tempo até o final do processo. Então, é algo assim, né, de advocacia que você trabalha muito a longo prazo. Então, você precisa ter essa estruturação, no meu ponto de vista, pelo menos lá no escritório, a gente tem isso bem já estruturado. Como a gente vê realmente como uma empresa, né? É uma empresa, obviamente. Sim. Então, você tem que tratar aquilo, todas aquelas situações, como se fosse uma loja de roupa, como se fosse uma loja de móveis, né? Uma livraria, enfim. É a mesma coisa, né? Você só está fazendo uma prestação de serviço. Realmente, esse olhar, né, de gestão, de empresa que faz total diferença, né? Eu posso ter certeza que de quando você abriu e de quando vocês estruturaram, a quantia que cresceu, que melhorou, muda, né? Muda a visão, né? Muda a visão de trabalhar e tudo mais. Então, deu um despertar, e nesse meio tempo também, que daí veio a ideia que surgiu a Eletroami também, né? Que é um outro segmento que eu tenho, né? Sim. Em parceria com outras 2 amigas. Então, entrando na Troami ali, a Troami ela surgiu de uma conversa de amigas uma tarde tomando tererê. Então, nós estávamos um dia tomando tererê e tinha uma das minhas amigas que nós somos em 3, né? Eu, a Monique, né? Éramos até então. E aí a gente começou, porque a gente não estava muito satisfeita, que ela queria fazer alguma coisa diferente e tudo mais. Eu falei, vamos abrir uma empresa. E a gente começou a pensar em coisas que as 3 gostavam e tudo mais, que a gente tivesse um pouco mais de contato. E aí surgiu essa ideia de e-commerce aí de calçados, né? Mas a ideia sempre foi criar uma marca, né? Então por isso que a Troami é uma marca de calçados, né? Esses calçados, eles todos são da Troami. Às vezes as pessoas me procuram assim, mas você só vende essa marca?
Sim, a gente só vende essa marca porque é a nossa marca, Então as pessoas às vezes demoram um pouco até para conhecer, a marca ficar mais conhecida e tudo mais. Então a ideia surgiu nisso, numa tarde tomando tererê com as meninas, e aí a gente começou a estruturar isso de uma forma bem despretensiosa, vamos dizer assim, tipo, muito inocente. Então a gente começou a ver mais ou menos o que cada um ia fazer, distribuindo funções, e começou a tirar do papel essa ideia, né? Encontrar empresas parceiras, né, as fábricas e tudo mais, até acertar a fábrica, questão de qualidade, que a gente preza muito por qualidade. Sim. Então, as fábricas hoje que a gente trabalha são fábricas também que fazem para Arezzo, para chutes, né? Porque, por exemplo, a Arezzo, por muito tempo, ela não teve fábrica, né? Ela era só terceira, né? Trabalhava com essa parte de terceirização. Agora eles começaram a aquisição de algumas fábricas pelo fato da pandemia ali. A mão de obra nessa área de calçados, ela é bem escassa, assim. Cada vez ela é pior, assim. Então, obrigou essas grandes marcas a se reestruturarem também, principalmente ali com a pandemia. Em questão de mercado internacional e tudo mais também. Então, a gente foi conhecendo pouco a pouco disso. E mais na minha cabeça, a Atlami, ela seria, eu entraria realmente como uma investidora. Eu nunca tive a intenção de ser tipo, uma sócia administradora, vamos dizer assim, ou de ter funções muito específicas. Até porque eu tenho, né, a advocacia, que é minha prioridade e tudo mais, depois veio, né, a parte de assessoria jurídica ali. Então, eu não tinha também tempo para isso. Sim. E acho que isso é um dos principais erros que as pessoas cometem quando elas querem abrir algo, que é não dedicar 100% do seu tempo para aquele negócio. Porque a probabilidade de você ter 3, 4 empresas, enfim, e não se dedicar 100% para nenhuma delas, ou pelo menos até elas estarem estruturadas, ou você entrar só como investidora, que é diferente do que você ter que estar 100% na frente, né, a empresa, a probabilidade de dar certo é baixa. Ou, se der certo, isso é muito a longo prazo. Né? Então, isso também foi algo que a gente foi aprendendo ali com a Atlami. E na minha cabeça, eu ia entrar mais como uma investidora, né? E uma das sócias ali que ia tocar ia ser mais a cara do negócio e tudo mais. Mas com o decorrer do tempo, enfim, essa pessoa que era para ser a cara da empresa acabou indo embora, enfim, me surgiu outras oportunidades, que foi para os Estados Unidos. E aí ficou eu e a outra sócia meio que perdidas aqui, porque não era mais a mesma coisa. Eu não sabia tirar foto, eu não tinha afinidade com isso e nem gosto também. Eu sou uma pessoa que eu gosto de ser um pouco mais discreta assim, nas redes sociais e eu nunca foi meu perfil esse. Eu ter que tirar foto, ter que meio que modelar, pra mim foi bem desafiador, assim. Só que ou a gente fazia ou não tinha, a gente ficou meio que numa encruzilhada. Então até a gente teve que todo um processo de reestruturar, né? Até que daí a gente comprou essa parte dessa terceira sócia, assim, hoje nós somos em 2 e estamos ainda num processo de reestruturação. Aconteceu outras coisas no decorrer do caminho que nós não estávamos, né? Não imaginávamos, enfim. Então a gente teve que reestruturar muitas coisas, a gente está nesse processo até de identificação de marca, de público que você quer atingir, porque às vezes a gente pensa que vai atingir uma faixa etária e aí depois a gente começa a ver que é outra, então você tem que mudar toda a questão de estilo, de brand, de comunicação também, da né? marca, tudo. Então é tudo muito pensado. Hoje a gente tem uma linha que segue de estilo de foto, estilo de calçado. Então, independentemente, claro que a gente tem que acompanhar muito o mercado da moda e ele é muito inconstante. Então, o que é moda hoje, amanhã já não é, e daqui 5 anos volta o que é, né, lá atrás. Então você tem que estar muito em movimento, né? É um movimento rápido e constante, né? E internet é um público. E para a loja física é outro. Então, como a gente vende muito aqui também para a região, é diferente o produto que a gente vende na internet para o produto que a gente vende aqui. São estilos diferentes e geralmente a internet já chega mais avançado. Então, por exemplo, nós tínhamos uma bota branca que a gente lançou, que no início, não teve muita aceitação aqui. Mas era uma tendência muito grande já em grandes cidades e era tendência de moda, assim. A gente via em todos os festivais, enfim, blogueiras usando.
No outro inverno, então tipo uma estação depois, que explodiu a bota branca aqui. No mais físico, assim, vamos dizer. Entendi. O primeiro ano, quando vocês lançaram, foi no online, daí no segundo ano foi no físico. A gente lançou nos dois. Só que a aceitação no online, ela foi no momento que a gente lançou. Na aceitação mais pro físico, que a gente chama que seria o comércio mais local, aqui para as pessoas mais conhecidas, né? Foi no outro ano. Então tem isso também. Às vezes a gente vê o que é a tendência, por exemplo, as papetes, elas estão voltando muito firme, né? Esses os solados um pouco mais traturados, enfim, né? Usados um pouco mais pesados. Eu particularmente não gosto, mas a marca Troami, ela se identifica com esse público. Por isso que a gente tem que pensar também, não é muito o que eu gosto. É o que vende, né? É o que vende que o público quer. O que o público da tua marca. Exatamente. Né? Então hoje a gente tem um perfil de pessoa bem estabelecido. Então não adianta quando a gente vai montar uma coleção, tem muitas coisas que eu, Gabriela, não usaria, mas o público da família tem minha marca. Apesar que depois você vai muito se acostumando com aquele estilo, e hoje eu gosto muito mais, né, das produções ali nossas. Então a gente trabalha como marca. É a marca Troami. Então às vezes é tendência hoje em calçar às vezes de uma pegada um pouco mais diferente, mas se não tem a ver com o nosso brand, com a nossa comunicação, a gente descarta. Então é muito disso. E o nosso também problema é esse, que é como a gente vende ainda muito no físico aqui, que a gente chama físico, mas que é pessoal local, enfim, a gente tem um estoque, a gente está montando um showroom agora, né, também para o pessoal ir lá, quando puder, provar, quando quiser, as mercadorias. Então tem que ter esse cuidado também, porque aqui sempre chega depois. Tá lançamento de moda lá fora hoje, tipo, a tendência para esse verão provavelmente vai chegar para o próximo ano. Talvez seja até a questão do pessoal se acostumar, né? Que daí, tipo, leva o ano inteiro, eles veem o pessoal falando, vê nas mídias, vê tudo, que daí que eles vão se acostumar, que daí vão começar a consumir. É questão de consumo, porque você segue um fluxo. Você é a média, tem aquele ditado, você é a média das 5 pessoas que você convive, em tese das 25. Porque essas 5 pessoas que você convivem com mais 5. E se você colocar, eu estudei isso muito no mestrado, no mestrado não, na pós de Direito Humano, a gente chama uma matéria que a gente estudou muito isso, que as pessoas elas se acostumam com o meio. Então se você mora aqui na Lesa, mas se você se mudar para Goiás, em Barretos, lá que tem rodeio, em questão de 3 meses você já está se adaptando àquele ambiente. E aí você começa a utilizar assim, aquela cultura. Não é uma regra, mas é uma grande tendência, assim, né? A probabilidade é muito alta, né? Segundo os estudos. Então é muito disso, né? A gente vê na internet, que é o consumismo, né? Principalmente a parte de blogueiras, enfim, que hoje está muito em alta. Você vê elas usarem, tanto elas usarem como todas começam a usar, até você assimilar, você também vai querer usar. Então por isso que tem essa demora um pouco para chegar. Na internet já é mais rápido, porque às vezes em grandes centros e tudo mais, isso flui um pouco mais rápido também, né? E tudo, né, muito mais rápido na internet. Lançou a coleção, na mesma semana que lançou a coleção, a blogueira já está usando, já está divulgando. Então quem consome toda essa parte do conteúdo dessa blogueira já vai querer também, né? E que nem você falou, para nós fisicamente aqui, né? A gente precisa, que nem você falou, se acostumar com a ideia para depois consumir, né? E acontece muito isso, por exemplo, nos cadernos vem a tendência retrô, né? Então voltar ali com ursinho Pooh, essas coisas, assim, tá voltando muito, a Barbie, assim, carinhosos, Barbie. Então a Barbie agora deu uma, né, deslanchou, né? Então eles estão lançando muita coisa nessa pegada, que tem a ver com o meu público, né? Mas que nem você falou, tem coisas que foram lançadas no ano passado que não teve consumo. Ela foi remodelada, vai ser relançada esse ano, porque esse ano o pessoal começou a procurar. Né? Geralmente é isso que a gente vê, principalmente quem vende no foco na internet e também um pouco mais, porque é muito difícil você deslanchar na internet, não é assim do dia para noite, sabe?
Tem alguns cases de sucesso, assim, mas não é uma regra. Então, as pessoas acham que, claro que existem alguns vídeos que viralizam ali, principalmente de música e tudo mais, e pode ser que você tenha sorte disso. Mas em questão de empresa, assim, é muito difícil, não é fácil. Você tem que ter estratégia, você tem que ter a constância, né? Todo dia, conversar com o seu público. Hoje é muito a questão da proximidade, né? O pessoal quer te conhecer também, ver o teu dia a dia da empresa, as pessoas que estão por trás. Então isso é uma coisa bem complicada para nós, porque tanto eu como a Monique, hoje que nós somos nós duas, na empresa como sócios, a gente não tem muito esse perfil de aparecer. Então foi algo que a gente teve que se readaptar, né? Então, e se moldar para isso. Então a gente está nesse processo também de evolução, mas assim, a Atualmente para mim foi uma escola de empreendedorismo absurda, assim, está sendo, né? Porque cada dia aparece alguma coisa e aí é um obstáculo, como todas as empresas, né? Mas assim, o contato mais presente, assim, eu tive bem mais com a agronomia ali do que o próprio escritório, que talvez era uma área que eu já tinha muito mais domínio, né? Uma experiência muito grande, desde 17 anos, trabalhando com aquilo, enfim. Então eu já tinha um domínio, uma confiança muito maior, né? E até porque tem eu sempre falo, tem a Gabi advogada e a Gabi normal. Porque quem me conhece, assim, que são os amigos mais próximos, enfim, no começo as pessoas acham que eu sou um pouco metida. Isso é bem assim, normal, assim. Meus melhores amigos achavam, meu Deus, Gabi, tipo, eu tenho um caso muito engraçado, que a Carol e a Nádia eram umas vizinhas minhas, elas moraram ali no prédio, quando eu morava com a minha mãe, elas moraram, tipo, acho que uns 2 anos. E a gente era vizinha, a gente mal conversava, tipo, dava oi e tal, né? Por educação. E aí depois a gente foi fazer pós, eu fiz pós junto com uma delas, que é a Carol, e aí a gente virou muito amiga, tipo, na pós. E a gente falava, meu Deus, a gente foi vizinha, tipo, um mó tempão, e a gente não conversava. E ela sempre falava, eu achava você meio entupida, Gabi, meio mentira. Mas é que eu sou realmente, acho que eu fui moldada a isso, sabe? Porque eu sempre tive, tipo, desde a minha criação, e apesar da minha mãe ser uma pessoa extremamente comunicativa, tipo, eu não puxei isso nela, acho que a minha mãe é uma excelente vendedora, assim, eu já não tenho muito esse perfil. Então, é muito engraçado, porque geralmente meus melhores amigos, eles têm essa visão de mim, porque eu sou realmente fechada, e até eu conseguir me soltar, mas assim, também foi um processo. Hoje eu já consigo mais, ser uma pessoa um pouco mais assim, social com as pessoas no início, mas isso foi algo assim bem complicado pra mim, assim, eu tive que trabalhar muito, porque eu precisava ter certeza com quem eu tava conversando, eu confiar 100% pra eu me soltar. Então a Gabi advogada, ela tem aquela postura um pouco mais séria, até por isso que às vezes eu vejo muito relatos de muitas mulheres que tipo, falam, né, advogados que às vezes se sentiram constrangidas, enfim, em alguma audiência, principalmente por algum outro advogado que às vezes tenta colocar um pouco mais para baixo, ou tipo, desmenosprezar o trabalho, até a questão também do machismo. Eu particularmente nunca senti isso, porque eu sempre tive um posicionamento bem intenso, assim, bem firme, principalmente nessa parte de advocacia, porque era algo que eu fui moldada a isso, desde a minha graduação, dos meus estágios, então eu consegui criar esse perfil, assim. Mas eu sempre falo que é um dilema, porque às vezes eu olho pro meu guarda-roupa, tem a parte das roupas da advogada e a parte das roupas a Gabi normal, né, que eu falo, a Gabi empreendedora, que é mais né, criançona, vocês são uma pessoa bem criançona, eu sou uma pessoa bem assim, desligadas, brincadeiras, eu nunca entendo, muitas piadas, assim, tipo, eu fico, meu Deus, gente, e daí as pessoas acabam se tornando engraçadas, sabe? Você é aquela do CRI, né? Não, eu nunca entendo nada. Enfim, então também foi um dilema pra mim, assim, complicado de saber administrar, e eu vejo que às vezes muitas pessoas também que estão se formando, assim, estão assumindo a profissão, elas relatam isso, né? Eu vi até que a Gabi Sandri veio aqui, né? E ela relatou isso, né? Que às vezes é difícil ela se posicionar como nutricionista, né? Infantil, enfim, até ser uma pessoa nova, né? Mas a bagagem, tipo, eu conheço a Gabi, a bagagem que ela tem é incrível, sabe? Super confia aí, tipo, confio no trabalho dela. Então, é difícil, né? A sociedade também tem essa questão de uma cultura, né? E você tem que se adequar, né? Porque, digamos assim, você enquanto advogado, você já tem essa cara de menininha, né? Sim.
Então, assim, que bom, né? Mas aí você trabalhar, que nem, por exemplo, na delegacia, no meio mais formal, você tem que manter uma postura. Sim. Automaticamente você tem que vestir essa armadura ali de eu sou aqui, né? Então tem que ser dessa forma, eu tenho que ter essa postura mais firme, mais, né, me impor para conseguir alcançar essa aceitação, essa postura, né? Então, eu tenho um trabalho, no meu caso é o contrário. Então, você tem toda essa postura, então você você tem dificuldade para você conseguir vir para esse lado mais leve. A Gabi menina, a Gabi mulher, a Gabi na essência aqui, que é só para as pessoas mais próximas, né? Que eu tive prazer de conhecer. O que acontece no meu caso é que o meu ambiente é muito mais leve, porque é livraria, papelaria, então tem toda essa questão do lúdico. E as pessoas confundem essa leveza muitas vezes com falta de profissionalismo. Isso mesmo. Né? Por quê? Porque uma coisa é eu trabalhar com gestão participativa e eu dar risada, eu ser leve, e outra coisa é o profissionalismo. Porque quando precisa ser feito, ele precisa ser feito de forma correta. Então eu sou muito focada na questão dos processos, na organização, da gestão e números, acompanhamento. Então eu não preciso deixar de ser quem eu sou, né? Mas a sociedade exige que eu tenha essa postura. Então, se eu chegar num evento já começar a dar risada, que é o meu normal, as pessoas já estranham e já acham que não pode confiar profissionalmente. Então, infelizmente, a gente tem essa. A gente tem que se adaptar ao meio que a gente tá, infelizmente, né? Porque é um padrão social que tá instaurado aí numa sociedade há anos, e pra gente mudar isso vai de muita conversa, muita educação e tudo mais. E a Rafa, realmente, a gente trabalhou junto um período na prefeitura, né? A Rafa foi a secretária da Indústria e Comércio aqui no município, e era muito bom de conversar a Rafa como secretária, porque ela era muito essa parte de processo, muito correta. Então ela chegava assim, falava, eu sugiro, então, na parte jurídica que você faça assim, 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 né? Uma sugestão. Então ela anotava, tentava seguir, colocava prazo, né? Então muito, muito profissional. E aí, às vezes eu via que, às vezes, em algumas situações, assim, as pessoas, às vezes, parecia que não levavam tão a sério. Sim. Isso me incomodava ver nas situações, porque eu sabia, eu sei o potencial que ela tem, que ela, né, como ela desenvolveu o trabalho dela. Sim. E aí até teve um dia que eu cheguei pra ela e falei, tem algumas situações aqui que tem que ser um pouco mais incisiva, mas eu entendo que talvez não é o teu perfil, você não foi moldada pra isso. Sim. Você estava inserida nesse ambiente mais leve, né? Que é a profissão, né, papelaria, algo bem mais criativo, mais divertido, enfim. E aí quando você talvez vai para esses ambientes que são um pouco mais, principalmente que tem, como todo mundo sabe, é uma luta da questão, né, feminina, enfim, ainda se a gente conseguir mais representatividade, tanto na política como em empresas, né, tem ainda desigualdade salarial, toda essa questão. Precisa. Né? Então, às vezes eu vi umas situações e eu ficava, né, meio incomodada, assim, e até cheguei a falar com a Rafa. Sim. Como eu também invejava essa parte mais leve dela, que é algo que é difícil pra mim, assim, sabe? Sim. É difícil pra eu conseguir ser mais tranquilo, mais leve, assim, na profissão, principalmente no empreendedorismo. É uma coisa muito engraçada na tua amiga, porque às vezes, quando eu vou responder algum cliente, alguma coisa assim, as meninas falam, Gabi, você é muito formal. Meu Deus, parece que você tá. Você coloca ponto, vírgula em tudo, tipo, não precisa. Tá, mas aqui eu sou assim, eu coloco ponto e vírgula. E eu escrevo, eu faço mil coisas pra fazer ao mesmo tempo, então eu escrevo muito rápido, e às vezes acaba escrevendo meio errado, mas assim, tipo, pra mim é praticidade, se eu puder resolver. E aí ela falou, meu Deus, você é muito formal, tu escreve então, entretanto, todavia, não obstante, meu Deus, salvo engano, peço desculpas, pois, entretanto, percebemos que... Esses dias eu escrevi alguma coisa, acho que salvo engano, seu pedido saiu dia tal, daí, meu Deus, salvo engano, Gabriela. Ainda mais no online, né? Mas faz parte da cultura, é difícil. Sim, não, com certeza, faz parte de quem você é, de toda a tua história, né?
Então, isso é muito legal. O quanto as nossas experiências, o que a gente passa, vai moldando quem a gente é, né? Quanto é importante a gente ter essa consciência para aí nós nos moldarmos para quem a gente quer ser, né? Porque as nossas experiências moldam para a gente ser uma pessoa, mas aí a gente percebe que, cara, eu quero ser diferente, ou eu quero isso aqui, talvez eu acho que eu posso melhorar mais, e isso é extremamente importante. E depois de tudo isso, loja online, prefeitura, escritório de advocacia, CTG, tem o Conselho da Comunidade, que você faz um trabalho fantástico de conscientização para as mulheres. E eu queria que você falasse um pouquinho mais. Então, o Conselho da Comunidade, eu conheço, o Conselho da Comunidade eu conheço desde a época de estágio, assim, que eu comecei a ter o contato no direito com ele. Porque o Conselho, ele é uma entidade prevista na Lei de Execuções Penais. Então, a gente trabalha em parceria com o Poder Judiciário, com o juiz e promotor, principalmente na parte de execução de penas, na parte de crimes, né? Então, quando vai para uma fase de execução de pena, que é uma fase processual, quando já teve sentença ou teve uma transação penal e tudo mais, o Conselho faz essa parte de fiscalização, principalmente de prestação de serviço à comunidade, né? Que a gente coloca ali, né, o reeducando ali para fazer esse trabalho. Então, esse é o trabalho do Conselho. Mas, com o tempo, eu comecei a ver que o trabalho do Conselho era muito mais do que isso. Principalmente na parte de prevenção de crimes ou ações de prevenções referente à educação também. Sim. Então, tudo que está relacionado a isso, o Conselho pode estar atuando. Foi quando eu primeiro comecei no Conselho como advogada, né, do Conselho, enfim, fiquei 2, 3 anos. E aí foi quando eu assumi a presidência, que já faz 3, 4 anos que eu estou na presidência do Conselho. Eu acredito que eu fico mais 2 agora, né, porque cada 3 anos troca. E aí eu comecei a mexer mais nessa parte de projeto social, que eu acho que é um diferencial, principalmente para cidades e comarcas pequenas. Então a gente começou a trabalhar mais firme em frente a esse projeto relacionado à prevenção da violência doméstica. Então desde 2018 a gente faz ações, geralmente são 3 ações durante o ano. Então a gente já fez inúmeras ações em parceria com a universidade, com as escolas. Nossa, na escola que o meu filho vai, através do Conselho foi construído a horta. A horta. Gente, foi muito top, porque às vezes a pessoa tem que pagar com horas trabalhadas, né? E o Conselho direcionou, foi uma das ações que eu achei fantástica, direcionou para essas horas trabalhadas a pessoa construir a horta, né? E eles fizeram a estufa e tal, daí meu filho vai lá, eles plantam os temperinhos, cada turma tem o seu canteiro para cuidar, aí eles produzem a própria comida, né? Produzem os temperinhos, as saladas, tudo lá naquela horta. E foi uma experiência fantástica, ele vem assim deslumbrado, hoje colhemos moranguinho, hoje fizemos isso. E foi fantástico, porque é uma coisa assim que a pessoa tem que pagar aquela pena, né? Sim. Por que não converter em algo que possa ser bom para as pessoas, esse é um né? outro projeto que a gente tem do Conselho, que é da horta solidária. Então a gente tem, né, na escola municipal, a gente tem no CAP, se eu não me engano, e agora a gente está tentando implantar mais alguma escola. Na sede do Conselho também a gente tem uma horta ali solidária que as pessoas podem ir lá retirar, enfim, quando elas quiserem. Então é um projeto também diferente, porque às vezes a gente vê que as instituições têm um pouco de receio de receber, às vezes, esses reeducandos ali, né? Então a gente achou essa alternativa, eles irem lá construírem essa horta, enfim, que fica algo também próprio à sociedade. Então é bem legal esse trabalho. E aí o trabalho da violência doméstica, a gente trabalha mais, é o nosso tipo carro-chefe hoje no Conselho. Então, hoje a gente tem uma assistente social, né, que já está há anos no Conselho, acho que mais de 10 anos, que é a Sheila, e a Letícia, que é a nossa auxiliar administrativa, que é elas que colocam os projetos em execução. Eu venho mais com as ideias, falar, Deus, vamos que tal elas fazer isso. Agora a gente fez, por exemplo, a última ação que a gente fez, a gente trouxe o ônibus Lilás, né, para Santa Isabel. Vamos trazer provavelmente em novembro, dia 24 de novembro, para cá o ônibus Lilás, que é da Secretaria de Saúde do Estado, se eu não me engano, onde vem o ônibus Lilás e é prestado inúmeros atendimentos, tanto psicológico, advogado, enfermeiro, enfim, e ações de orientações para as mulheres, né, de prevenção à violência doméstica, é um trabalho bem legal. E a gente fez também, por exemplo, uma palestra com as professoras municipais. Esse ano a gente fez agora em agosto, faz acho que uns 15 dias que a gente fez, 15, 20 dias.
Foi bem final de agosto. E olha que interessante, para professoras municipais, então são pessoas que têm um pouco mais de, né, de conhecimento, de instrução. E ela, acho que deu umas 2 semanas depois ali, acho que se não me engano foi até semana passada, foi uma dessas professoras foi até o conselho falando que depois dessa palestra, que ela percebeu, que ela sabia que ela estava vivendo um ciclo de violência há anos, mas ela não conseguia se libertar desse ciclo. Mas com a palestra ela conseguiu. Ela foi tipo, virou a chave, né, ouvindo todo mundo que estava lá, e ela conseguiu representar, enfim, sair de casa e tudo mais. Então, para você ver como é importante impactar as pessoas nisso, porque às vezes a gente fala, é um trabalho de formiguinha, ou às vezes eu sempre falo para as meninas, a nossa parte a gente está fazendo, não importa, né, para as meninas que é a Sheila e a Letícia falam, não importa se deu uma pessoa, se deu 10 pessoas, se deu 2 pessoas, não importa. O nosso trabalho a gente está fazendo. E essas ações, tem ações que a gente vai conseguir atingir mais um público de pessoa maior, tem ações que não, que é um público menor, mas a nossa parte a gente está fazendo. Então é isso, a gente entrega para a sociedade e agora vai de como a sociedade vai consumir isso ou não. Sim. Então a gente tem muito apoio da assistência social de Santa Isabel. É incrível lá o pessoal com o conselho da comunidade, assim. Aqui em Realeza a gente tem também uma parceria com eles, mas lá em Santa Isabel tipo, é diferencial, assim. A secretária lá, que é a Débora, ela trouxe o conselho para ela junto, então todas as ações que tem ela chama o conselho e tudo mais. Então a gente está fazendo aí um trabalho bem interessante, né, com essa área, e também agora a gente está fazendo um projeto com adolescentes, onde a diretora da EDR é mais para ensino médio, né? As diretoras das escolas escolhem 20 pessoas, assim, 20, né, estudantes, adolescentes, que apresentam algum tipo de comportamento, enfim, que não é tão legal na sala de aula, enfim, ou alguma dificuldade, e a gente faz grupos reflexivos com eles, se não me engano são de 6 a 8 grupos que a gente faz a cada 15 dias e trabalha várias didáticas, né, mercado de trabalho, formação, questão de respeito com eles. E quando tem casos um pouco mais extremos, por exemplo, agora tem um caso um pouquinho mais complicado, que deu o conselho a mais de fazer o atendimento pessoal desse adolescente por um período. Então a gente faz todo esse trabalho também com os adolescentes. Então é bem interessante. Eu sou apaixonada pelo conselho, assim, adoro dar as ideias, lá, enfim, sempre. E aí as meninas lá, a Sheila e a Letícia, elas são, assim, incríveis também, elas desenvolvem tudo, então eu tenho muito orgulho de fazer parte ali do conselho. E agora a gente também está com uma ação estamos pensando em fazer uma ação em novembro, em chamar mulheres que sejam mais lideranças em entidades, enfim, que tem uma participação mais ativa, assim, na comunidade. Sim. A gente quer fazer, tipo, um encontro, como se fosse uma oficina. Um sábado à tarde, enfim, com palestras, enfim, e como se fosse efetivamente uma oficina para explicar como que funciona os tipos de violência, tudo certinho, entregar cartilha, para que essas pessoas disseminem, né, essas informações pelas entidades, pelos órgãos que elas estão participando. Então também cada vez a gente inventa alguma coisa diferente, uma caminhada, e sempre a gente está inventando alguma coisa diferente, né? E eu vejo a extrema importância desse trabalho que você vem desenvolvendo. Porque muitas vezes, devido à nossa cultura, né, as pessoas nem imaginam questão no relacionamento abusivo, né? Devido à cultura, o ambiente que a pessoa está, ela acha que é natural aquele tipo de relacionamento, ser tratada daquela forma. E tanto da parte do homem quanto da parte da mulher. Porque onde eles foram criados, inseridos, a realidade dele, aquilo é normal. Sempre foi assim. Então, por isso, cada vez mais a importância desse trabalho do conselho, desse trabalho de orientar, capacitar, mostrar para as pessoas que as coisas precisam ser diferentes e podem ser diferentes. Então, eu vejo que é um trabalho extremamente, como você comentou, muitas vezes a pessoa demora para perceber que está num relacionamento abusivo, e não é só físico, é emocionalmente também, né? Porque geralmente as pessoas acham que a violência doméstica é quando acontece já lá um homicídio, né? O feminicídio que é o caso mais extremo, ou uma violência física, né? Um tapa, um empurrão, algo do jeito. Mas geralmente a violência ela começa com a psicológica. O agressor, geralmente, ele vai tentar colocar a mulher, deixar ela mais para baixo possível, né?
A mulher que ela fica sem voz ativa, enfim, vai tentando tipo calar essa mulher até que ela fica tão vulnerável que aí começa a ter esses outros tipos de agressões que são mais complicados. Então, geralmente começa com a violência psicológica e moral, ou a patrimonial também, que ocorre muito, que assim, se você separar, você não vou te ajudar em nada, você vai morar embaixo da ponte, não vou ajudar em nada na criação dos filhos. Então, tipo, geralmente as mulheres pensam muito nos filhos, então é muito difícil ela sair desse ciclo, não é fácil. E aí o que mais me dói, às vezes a gente ouvir ainda falas de mulheres assim que falam, mas se tá apanhando, por que não sai de casa? Tipo, tá apanhando porque quer, né? Então, assim, não é bem assim, gente. Existe todo um contexto social, existe uma realidade que a gente não vê quatro paredes do que está acontecendo. Sim. A gente não sabe como essa mulher foi criada, o que ela traz de bagagem, né? Desde a adolescência, da infância. Ela não sabe como que é o relacionamento dela dos filhos. Então, são N situações. Então, às por vezes isso... ela tá tão fragilizada que ela não tem nem força pra lutar. Isso mesmo. Né? E por isso que é importante as ações, tipo, às vezes se torna até repetitivo, mas é muito importante. Imagina, a Lei Maria da Penha de 2006 e ainda a gente tem uma alta na mídia, sabe? Sempre a gente está ouvindo falar sobre esse tema, porque é necessário. É necessário, a gente vê que os casos aumentam, durante a pandemia também ficou muito velado os casos, né? Porque dentro de casa, enfim, as pessoas um pouco mais presas. Então, é um trabalho, assim, de formiguinha que a gente precisa. E, assim, eu sei que eu tento fazer o melhor dentro das minhas possibilidades. Então, é algo que eu gosto, sempre gostei de trabalhar, assim, com essa parte mais social. Então, eu consigo desenvolver isso no conselho e eu fico, assim, sei que pelo menos alguma coisa eu tô tentando fazer, eu tô auxiliando. Porque não adianta a gente pensar a longo prazo, claro. A longo prazo é o que muda a sociedade e a educação. Eu acredito nisso. Eu também. Não adianta. Só que é algo que não depende só da gente, depende de políticas públicas, depende do governo, enfim. Então é algo que sai da nossa alçada. A gente não é tão palpável. Mas o que eu posso fazer hoje dentro da realidade que eu estou inserida, né? Às vezes não é num projeto social, mas às vezes eu consigo falar com alguma pessoa, algo mais motivacional, enfim, ajudar algum vizinho que precise. Enfim, cada um tem um perfil, né? Então, eu acho que é muito importante esse autoconhecimento. Primeiro, você conhecer, né? O que eu venho falando, né, desde o início que a gente estava conversando. A gente se conhecer, a gente se entender. É muito importante você assumir. Tipo, eu fico muito orgulhosa assim, de mim nessa parte, porque foi um processo muito longo você conseguir saber onde estão os seus defeitos. Tipo, hoje eu sei que aqui, às vezes a pessoa fala alguma coisa, vem um gatilho. E às vezes eu sou um pouco reativa, fico mal comigo mesmo, assim, porque é um processo. Você não vai mudar do dia pra noite, a gente tem que tentar ser uma pessoa melhor, mas esse autoconhecimento e você saber o que você precisa melhorar e buscar ajuda é muito importante, né? E aí assim você consegue auxiliar as pessoas também que estão ao teu redor, que pra mim é uma coisa muito importante e faz toda a diferença. E é extremamente importante para você, para sua empresa, para sua família, esse processo de autoconhecimento. Porque o que acontece? Quando eu não me conheço, eu não consigo prever como eu vou reagir, não consigo ver esses gatilhos. E até mesmo na minha empresa, a importância do meu autoconhecimento. Porque esse ponto aqui, eu não sou tão forte, então eu preciso contratar alguém para suprir essa parte que ninguém é 100% o tempo todo, né? Ninguém é. Então isso é extremamente importante você entender e você trabalhar esse processo de autoconhecimento, de desenvolvimento, de crescimento. Então isso é necessário para você, se você quer se desenvolver, se você quer alcançar outros patamares e até mesmo para tomar consciência de muitas coisas, né? E aí entra a questão do pedir ajuda, né? Então eu sozinha não vou conseguir muitas vezes perceber essas nuances, mas se eu vou para uma psicóloga, para um coach, para um terapeuta, eu vou conseguindo entender melhor a profundidade desses traumas, dessas inseguranças ou desses pontos que eu quero melhorar e eu vou me desenvolvendo e automaticamente o meu relacionamento com os meus filhos vai melhorar, porque eu entendo como que aquele gatilho funciona, que a Gabi falou, e eu vou prever, eu vou cuidar para isso não acontecer. Eu melhoro como gestora, porque também estou sabendo como eu vou funcionar, então eu já vou ter cuidados com algumas nuances. Então isso é extremamente importante.
E o autoconhecimento, ele é constante, não é, vou lá fazer uma terapia, 6 meses, pronto, acabou. Ele é um processo constante, até porque nós somos seres mutáveis, né? Então nós estamos mudando o tempo todo. A vida muda, a natureza muda, as tendências mudam. Então nós não vai ser diferente. Então é extremamente importante. Você falar assim, os teus princípios você não vai mudar. Sim. Né? Aquela tua bagagem que você recebeu da tua criação, então isso é muito difícil você mudar a tua essência. Eu não acredito que as pessoas mudem, na verdade. Eu acredito que as pessoas elas melhoram. Porque você tem toda uma estrutura que você carrega enfim, desde quando você nasce. Então você mudar isso é muito difícil, mas melhorar, cometer um erro, então eu não vou mais cometer esse erro, é uma melhora, né? É muito mais tranquilo, vamos dizer assim. Então eu sempre acredito que as pessoas não mudam, elas melhoram. A gente acaba usando muita palavra mudar, né? Mas as pessoas elas acabam mudando, então melhorando. E às vezes a gente vai adaptando ao ambiente, às vezes a gente pensa de uma forma assim, até mesmo dentro da empresa, às vezes a empresa assim sempre deu certo dessa forma, mas espera aí, agora vamos mudar, por que precisa mudar? Por que a gente precisa investir mais nessa área, enfim, por que disso, né? Então é sempre uma constância, e às vezes como eu pensava, eu sempre falo, se eu tivesse a cabeça de hoje, se eu tivesse começado lá quando eu tivesse 18, eu ia estar muito mais bem profissionalmente, tudo mais. Mas é um processo, é uma evolução, é um amadurecimento, e às vezes o que dá certo pra mim não dá certo pra você. Sim. E às vezes tem gente que consegue seu ápice com 22 anos e tem gente que vai conseguir seu lá com 50 e tá tudo certo, né? Exatamente. Então, essa questão, eu sempre fui uma pessoa que muito me cobrava muito, e isso me fazia muito mal, porque volta e meia eu tava meio depressiva, porque meu Deus, eu não consegui isso, não sei o quê. E aí até eu entender que cada um tem o seu tempo, né? Parar um pouco de reclamar, assim, uma pessoa, algum tempo atrás, reclamava muito, assim, tipo, sempre tava reclamando, meu Deus, chato isso daí. E aí depois com o tempo eu comecei a ver que isso não tava me fazendo bem, assim. Sim. E aí também é um processo você aprender a parar de reclamar, não é do dia pra noite. Sim. Então a gente busca sempre, né, tá melhorando. E eu acho que as coisas ruins, de certa forma, elas chamam mais atenção, né? Elas não magoam muito mais. Então, mudar esse foco, né? De ao invés de você reclamar pelo que não deu certo, você agradecer pelo que deu certo. Eu tô muito nesse processo de agradecer pelo que dá certo, aprender com o que deu errado, né? Então, isso aqui não deu certo. Então, o que eu preciso aprender com isso? E agradecer pelo que deu certo. E com certeza a vida vai ficando muito mais leve, né? Sim, mas e vai ficando mais tranquila, a gente vai aprendendo, a gente vai crescendo. E eu vejo até com as crianças, assim, o quanto eu melhorei, porque eu nessa busca de melhorar profissionalmente, eu vejo que eu me tornei uma mãe melhor, né? Porque eu vejo, assim, que a minha postura, até a questão de comunicação assertiva, né? É essencial em todos os lugares. Como é que eu vou querer que as crianças entendam o que eu tô falando se eu não adequar a minha linguagem, se eu não parar para ouvir eles? E na empresa é a mesma forma. Como é que eu vou querer que a minha equipe entenda se eu não adequar a minha linguagem, se eu não parar para ouvir eles? Então, isso é extremamente importante em todos os aspectos. E daí vem o equilíbrio, né? Então, porque daí você vai aprendendo, você vai se desenvolvendo e você vai conseguindo encontrar esse equilíbrio em todas as áreas, né? Porque não existe pessoa perfeita, né? Não. Então você tem que estar na balança, tem momentos que a balança está um pouquinho mais pro lado, né, não tão bom, às vezes vai estar do lado um pouco melhor, então é a busca do equilíbrio constante. Sim. E aí vai de você, por isso a questão do autoconhecimento, a questão dessa comunicação assertiva, acho que é primordial em qualquer ambiente. Às vezes eu estou em várias situações assim que eu vejo que as pessoas não conseguem se comunicar e vira um caos e cada um faz uma coisa de um jeito e é muito difícil você analisar o perfil também de cada pessoa. Isso é muito importante, você ler o perfil da pessoa, igual eu, né, que eu contratei uma pessoa que ficou comigo ali um bom período para me acompanhar na parte profissional, para ver como que a minha linguagem, né, o que eu deveria às vezes aprender também a dizer não, que isso é muito difícil, né, as pessoas às vezes só falam sim, e dizer o não, né, de uma forma tranquila. Então tem todo, é um processo assim, é uma constante evolução em busca do equilíbrio,
em busca de felicidade para você ser uma pessoa mais leve, né? Isso é verdade. Não é fácil. E aí quando você acha que tá tudo ok, vem uma montanha-russa e... Porque a vida é uma montanha-russa. Sim. Aí vem um acontecimento tipo, meu Deus do céu, peraí, então recalcular a rota. Vamos recalcular a rota, basicamente isso. Basicamente isso. Gabi, o papo tá incrível. Eu agradeço imensamente de você ter vindo conversar, mostrado todas essas suas nuances aí, todas essas suas... esse seu trabalho, sabe que eu te admiro demais e agradeço imensamente por você ter vindo. Você quer falar mais alguma coisa? Você quer deixar alguma... Deixa eu lembrar, uma frase que você falou que eu anotei aqui pra mim. A Gabi tem uma frase que eu gostei demais aqui, que ela diz assim: não são nossas habilidades que revelam quem somos, mas sim as nossas atitudes. Isso aí. Essa frase eu coloco todas as minhas agendas. Todo ano eu viro a agenda e eu coloco ela de novo, né? Que não é nossas habilidades que diz quem somos, assim, nossas atitudes e nossas escolhas. Porque às vezes as pessoas têm um talento ótimo para tal função, mas como você vai utilizar esse talento? Para quê? Né? Você utiliza, por exemplo, quem criou a bomba atômica, né? Tipo, nossa, é um gênio, né? Mas como que utilizou isso, né? Como deu essa informação? Então eu sempre falo que o mundo é assim, não é nossas habilidades, e sim as nossas escolhas, as nossas atitudes. Eu me considero uma pessoa, apesar de ser bem emocional, assim, eu sou uma pessoa que eu não guardo nada pra mim, então eu tô sempre falando sozinha, tô sempre falando e se eu tô estressada com alguma coisa eu começo a falar, porque não sei o que, né? Pra colocar pra fora, mas eu sou uma pessoa extremamente racional. Então quando eu, tipo, mudanças, assim, ou algo que vai ter um peso grande na vida, eu penso muito bem. Quando eu tomo essa decisão, ela é totalmente racional, assim. Então eu tenho muito esse cuidado. Eu adoro essa frase, leva em tudo. E tem uma outra frase também que eu gosto muito, eu não me lembro ela bem completa, mas que eu vi que era a Trajano, a dona do Magazine Luiza, que falou. Luiza Trajano. Se não me engano é esse o nome dela. Que ela falou: cuidado com as pessoas que te irritam. Eu não me lembro bem certa frase, mas é assim: cuidado com as pessoas que irritam, que é essas pessoas que te perdem, você vai perder, tipo, teu autocontrole. Então, nossa, eu sempre fico pensando assim, às vezes a pessoa tá me irritando, então calma, Gabriela, porque você, aí tu vai perder teu autocontrole mesmo. Então são dois, assim, principalmente essa, que é a que eu mais adoro, e tem essa da irritar também, que tá anotada no meu notebook, assim, em cima, que eu fico pensando, principalmente quando você vai, né, numa reunião, alguma coisa, ficar atento a isso. E também, antes de encerrar, eu trouxe uma lembrancinha pra você, mandou pra mim. Qual é o significado de Troami? Sim, Troami significa três amigas em francês. A gente juntou as duas palavras pro Troami. Ai, eu amo, eu já tô usando, não sei se vai dar. Eu sei que a Rafa, ela já é nossa cliente, ótima, maravilhosa. E aí eu escolhi um calçado mais pro verão, e eu sei que você tem bastante eventos aí, mais sociais, enfim, então eu acho que combina muito com você. A questão do empoderamento, né, da mulher também, eu acho que um salto alto aí gente, olha isso aqui! Que coisa mais linda! Amei! Tem roxo, né? Que eu amo. Gente, que coisa mais linda! Que você gosta. Olha, gente, que coisa mais maravilhosa! Quem quiser ver nossos produtos, né? É só seguir nós no Instagram, @troami, TROMI, que lá a gente sempre posta nossas novidades, enfim, tem os canais de compra. Então é sempre bom lá dar uma... A gente tá com muitas novidades, agora a gente tá com essa transição da marca também, saindo de uma pegada um pouco mais diferente aí, né? Então tá bem interessante de acompanhar, que tem umas coisas bem simples, mas tem sempre aquela pegada um pouco mais fashionista, né? Algo um pouquinho mais diferente, né? Aquele padronizado normal, assim, algo tão... Ai, eu amei. Claro, assim. Ai, amei. Já vou pensar no que vou usar. Gabi, obrigada de coração por você ter vindo, por esse bate-papo incrível. Eu espero que vocês tenham gostado tanto quanto eu. E se você conhece uma mulher incrível que você quer ver aqui, deixa aqui embaixo o nome dela que a gente vai procurar essa mulher, tá bom? Gente, obrigada de coração, um beijo e até a próxima. Até mais, pessoal.